Vamos continuar então agora falando sobre o processo de triagem dos estudos, depois de contextualizar, tudo que precisa estar alinhado até você executar a triagem em si. Então falamos lá sobre você ter o time correto, 2 pessoas, saber exatamente qual que é a estratégia de busca, onde você vai buscar e o que você vai fazer com aqueles resultados, Ou seja, critérios de inclusão e exclusão, para você saber separar o que tem valor para você e o que não tem. Então é o seguinte, esse processo de triagem dos estudos, ele se dá em 3 etapas. A primeira dela é a desduplicação dos estudos, depois escolher artigos para ler na íntegra e finalmente a escolha final dos artigos incluídos. Então a gente vai começar com desduplicação dos estudos. Então você jogou lá a sua rede nas bases de dados, escolheu 3 bases de dados, PubMed, Embase e Cochrane, por exemplo. Você lançou a sua rede com a estratégia de busca, com os termos que a gente definiu na aula 4, operadores booleanos, tudo aquilo, aspas, conectou a população, a intervenção e o controle, usou algum modificador para não deixar a estratégia de busca tão ampla e assim por diante. Todas as estratégias que a gente já definiu em aulas passadas aí. Aí o que vai acontecer? Você vai ter uma sobreposição muito grande de resultados. A maioria dos estudos que você tiver, por exemplo, na Cochrane, você vai ter no PubMed. E da mesma maneira, tem uma sobreposição muito grande entre PubMed e Embase, ou PubMed e Scopus, e assim por diante. Então, você vai ter muitos estudos que estão duplicados, estão nas 2 plataformas. Então, o que você vai fazer agora é você vai ter que desduplicar. Você vai ter que consolidar esses 2 estudos que estão duplicados, 2 ou mais. Às vezes você tem o mesmo estudo na Cochrane, no PubMed e no Embase. Então o estudo na verdade está triplicado. Então você vai ter que consolidar isso aí tudo. E é esse processo que eu vou ensinar para vocês agora. Vou te ensinar agora como faz essa desduplicação. Essa desduplicação ela acontece em 2 etapas. Você tem que exportar os resultados da plataforma de busca e depois você tem que importar o que foi exportado para um gerente de referências. E aí depois você elimina os duplicados. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, você escolheu sua estratégia de busca, executou ela no PubMed, na Cochrane, na Embase e assim por diante. Aí o que você vai vir aqui no PubMed, por exemplo, essa busca aqui deu 239 resultados no dia que eu fiz essa busca aqui para dar o exemplo para você. Aí aqui, o que você vai fazer é clicar aqui no botão Send To, tá vendo destacado aqui no slide, Send To, e aí você vai colocar Citation Manager. E aí ele vai exportar o resultado dessa sua busca para um arquivo no seu computador, um arquivo no formato, se eu não me engano, o formato do arquivo chama RIS. Eu esqueci agora o que significa. Então, da mesma forma que um documento no Word ele tem a extensão DocX, aqui a exportação dessa plataforma, se eu não me engano, vai ter um arquivo no formato RIS. Mas isso aí não é tão importante. Você vai clicar Send To, talvez em português tenha... seguramente em português vai estar com outro nome, mas Send To Citation Manager, se bem que é o PubMed, Desculpa, eu acho que eu cometi um gafe aqui, Na verdade, o PubMed deve estar todo em inglês, perdão. Então você vai clicar Send To e clicar em Citation Manager, tá certo? E aí você vai exportar um arquivo para você no seu computador local. No seu computador local, você vai pegar esse arquivo e depois fazer o segundo passo, que é importar para um gerenciador de referências, que a gente vai falar já já. Porque antes de fazer isso, você tem que fazer essa exportação em cada plataforma que você utilizou. Então, olha aqui, mesma coisa no Embase. No Embase, você vai... você teve o resultado da sua busca também, lá com muitos estudos, e você também precisa fazer o processo de exportação dos resultados, tá bom? Tá bem aqui. Tá export, esqueci de destacar, por isso que eu estava buscando aqui enxergar. Então está bem pequeno aqui, eu ia destacar no slide, esqueci, mas achei aqui export. Então você vai clicar no botão export no Embase e aí você vai fazer a exportação desses resultados. O Embase tem que tomar cuidado, porque o Embase não tem como fazer exportação de todos os resultados da sua busca de uma vez, como o PubMed faz. Então, o PubMed, se você tem lá 300 resultados, você exporta tudo de uma vez.
No Embase, como ele vai dar milhares de resultados, geralmente a busca no Embase é maior, tem mais resultados do que no PubMed. Lá no Embase, você só consegue exportar 500 de uma vez. Então, se você teve, por exemplo, 1.000 resultados, você vai ter 5 páginas para esses 1.000 resultados, porque eles aparecem 200 em cada página. Então, você teria que... Olha, atenção para esse passo. E eu vou deixar um vídeo separado no portal do aluno mostrando exatamente como faz isso, gravando a tela, mostrando tudo isso aqui. Então, o que você vai fazer é clicar em... Vamos supor que você tenha 1.000 resultados na sua busca, 200 em cada página. Você vai clicar aqui, selecionar todos os 200 em cada página. Aí você vai para a próxima página e você seleciona mais 200 da página seguinte. E aí você exporta os 400 da página 1 e da página 2. E aí faz isso para os próximos 400 da página 3 e página 4 e assim por diante. Ou seja, você tem que exportar, às vezes, 2, 3, 4 arquivos do Embase. Não é igual ao PubMed, onde você exporta um e tem todas as referências. Espero que tenha ficado claro isso aí, mas vai ter a gravação separada no portal do aluno, mostrando exatamente como que faz esse passo a passo. Essa gravação separada vai estar em um vídeo que chama Como Desduplicar no Excel. Porque a desduplicação que eu estou mostrando para vocês aqui, ela inclui um gerenciador de referências. Existe como, eu vou falar o que é isso já já, tem como você desduplicar no Excel. Então é uma maneira que ela tem as suas vantagens e desvantagens. Essa desduplicação, como fazer no Excel, tem um vídeo à parte no portal do aluno e lá eu faço gravando a tela, exatamente de como que faz essa desduplicação. Então, para você, mesmo se você não tem interesse em desduplicar no Excel, assiste aquele vídeo, porque lá eu mostro passo a passo, gravando a tela, de como é feita a exportação. Porque esse passo, ele é igual. Sempre que você for desduplicar, seja no Excel ou no gerenciador de referências, você tem que primeiro exportar do PubMed, exportar da Embase e assim por diante. E é esse passo que eu estou falando com vocês aqui agora. Para ver a gravação da tela, como eu faço isso, confira essa outra gravação lá no portal do aluno. Então a gente fez o primeiro passo, a gente exportou os dados da plataforma de busca. Creio que com o que eu expliquei aqui você já consegue fazer de forma independente. Se tiver qualquer dificuldade, vem na monitoria ou assiste esse vídeo que eu acabei de mencionar, gravando a tela. Eu gravei a tela e mostrei como que faz. O segundo passo é importar essas referências no gerenciador de referências. O que é o gerenciador de referências? Como o próprio nome já diz, é um software que é um gerente das referências. Então, isso aqui serve para inúmeras aplicações, não só em meta-análise, mas em pesquisa científica de maneira geral. Serve para você organizar situações no seu artigo, a hora que estiver escrevendo o artigo. E serve aqui para a gente importar as referências para esse gerente, para esse software. Então, aqui tem o Zotero, Mendeley e o EndNote, tá bem? Eu não tenho tanta experiência com Mendeley, tem gente que ama utilizar o Mendeley. Então, se você quiser aprender a usar o Mendeley, fique à vontade. O EndNote é muito bom, eu gosto muito do EndNote, só que o EndNote é pago, tá certo? Então, para essa aula aqui, eu foquei no Zotero, que é um software bom também, é um software gratuito. Tudo certo? Então, de novo, fique à vontade para olhar no YouTube, pesquisar como utiliza o Mendeley, como utiliza o EndNote. Geralmente, quando eu faço essa aula aqui nos grupos da turma, o pessoal começa a compartilhar dica também de Mendeley e EndNote. E fica o convite para você, né? De vez em quando eu recruto um aluno aí que tem muito conhecimento em um software para gravar um vídeo para a gente aqui no Intensivo de Metas. Se você quiser gravar um tutorial de como faz o Mendeley e o EndNote, fique à vontade, vai ser mais que bem-vindo. Inclusive, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação, talvez até tenha no portal do aluno aí explicações complementares de alguns alunos lá no portal do aluno que eu pretendo agregar aí em edições futuras do Intensivo de Metas. Maravilha? Então vamos falar sobre o Zotero aqui, pessoal. E claro, eu vou avisando tudo isso, o que está disponível para vocês no mural de avisos. Fique sempre atento ao que eu mando lá. Então olha aqui, o Zotero é bem fácil, é gratuito, muito simples de utilizar. O que você vai fazer é clicar aqui, você abre a plataforma do Zotero e aí você vai clicar File, Import.
File Import. Aí você vai importar o quê? Os arquivos que você exportou do PubMed, do Embase, você exportou para o seu computador local. Só um detalhe que eu acabei de lembrar aqui, a Cochrane tem uma limitação na exportação do arquivo. A Cochrane é um passo passado, eu deveria ter falado agorinha. A gente está falando de importação, mas no passo de exportar o arquivo da Cochrane, ela só permite isso, só permite a exportação se você tem uma conta filiada institucional. Então, se você não tem uma conta filiada, uma conta institucional com a Cochrane, não tem como você exportar os resultados de busca na Cochrane. Você pode buscar na Cochrane, mas não consegue exportar. Como que você faz nessas situações? É bem simples. Você tem duas alternativas. Se você quer exportar da Cochrane e não consegue, você ou tem alguém no seu grupo que consegue, então essa pessoa tendo acesso à Cochrane pode exportar e aí fazer a busca, né? O grupo pode fazer a busca. Se alguém tem acesso à Cochrane, alguém pode ir lá e pode fazer a busca, exportar e trazer os resultados ali para o grupo trabalhar. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é desduplicar no Excel, que é justamente o vídeo que eu tenho gravado disponível para você. Tem um hack que eu mostro lá, como você consegue extrair os resultados da Cochrane, mesmo sem a habilidade de exportar os resultados da Cochrane. Então, é algo que você precisa ver para entender. Então, suponhamos que você está fazendo o caminho mais comum, que é buscar no PubMed, no Embase e na Cochrane. Aí você tem essa possibilidade aí de exportar a Cochrane tendo uma conta afiliada ou utilizando o hack que eu mostro para vocês no vídeo de desduplicação no Excel. Está lá no portal do aluno. Aí só que a gente terminou de exportar agora do PubMed, do Embase, da Cochrane, e agora a gente está importando, voltando aqui para o tema importação. No Zotero é fácil. Clica em arquivo e importar os arquivos que você exportou do PubMed, do Embase e da Cochrane. Tudo bem? Quando você importar esse arquivo aqui, ele vai criar uma pasta aqui para você. Nesse caso aqui eu importei do PubMed e ele criou uma pasta aqui chamada PubMed. E você pode renomear essa pasta aqui para o que você quiser. PubMed Meta FA. PubMed Meta Pneumonia. Você que sabe. Então você importou uma pasta, um arquivo do PubMed, e aí ele colocou isso aqui dentro da sua biblioteca, tem uma pasta maior que se chama My Library, talvez em português está traduzido, isso aí no Zotero, e aí você tem subpastas que vão ser as de cada arquivo que você importar. Então você vai ter uma para o PubMed, e aí algumas diferentes pastas para o Embase, porque o Embase tem aquela limitação, você tem que exportar um arquivo, exportar 2 arquivos e assim por diante. Tá certo? E aí, o próximo passo... tá aqui, ó, PubMed, tá certo? Então eu renomeei ele colocou o PubMed, um monte de número, eu renomeei a pasta e chamei ela de PubMed, igual eu estou mostrando aqui para vocês. E olha, aqui eu também importei o Embase, e aí eu tenho essas duas pastas aqui, PubMed e Embase, certo? Agora, o que a gente vai fazer é desduplicar. Então, o próximo passo é fazer a desduplicação. Então, eu vou trazer o slide aqui para vocês, que está maior, está mais fácil de ver. Como eu importei o PubMed e importei o Embase, aqui ó, vai ter uma pasta que ele cria automaticamente que chama itens duplicados. Duplicate Items. São pastas que estão dentro da sua biblioteca, são arquivos, perdão, ou referências, melhor dizendo, que estão dentro da sua biblioteca e estão tanto na pasta Embase quanto no PubMed, ou a Cochrane, se você tiver um terceiro aqui. E aí você vai clicar em Duplicate Items, e aí você vai fazer agora sim o terceiro passo, que é a desduplicação. Você vai eliminar referências duplicadas. E ele faz isso automaticamente para você. Como que ele faz isso? Olha, ele te mostra de forma automática que tem 2 registros duplicados nessa pasta Duplicate Items. Olha, aqui tem 2 que são idênticos. Aí o que você vai fazer? Eu escondi ela aqui, porque... escondi não, tá bem aqui, ó. Você vai clicar Merge Two Items. Você conferiu que eles têm o mesmo título, o mesmo autor? Então, realmente, isso é duplicado. Ele já identificou como duplicado. Você só tem que confirmar que são duplicados e clicar Merge. E é um processo manual. Você tem que ficar Merge, 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 tá certo? Porque você vai
identificando, confirmando que são duplicados e clicando Merge. Confirma que são duplicados e clica Merge. Então esse processo é um pouco manual e pode demorar um tempinho só para você desduplicar. Olha que importante isso aqui. Às vezes ele erra, hein? Olha, nesse caso aqui, a automação do Zotero achou que esses 5 aqui eram o mesmo. Aí ele falou assim, merge 5 items. Combine os 5 e faça os 5 virar um só. Você vai desduplicar os 5. Só que eles não são o mesmo artigo. Tem 3 que são iguais e tem 2 que são iguais, mas os 5 não são iguais. Então, nesse caso, você vai ter que modificar a automação do Zotero. O que você vai fazer nesse caso é, você vai corrigir a duplicação. Aí você seleciona Control, se for um PC, um Windows, ou você seleciona Command, se for um Mac, e aí você clica manualmente para adicionar ou tirar. Nesse caso aqui, eu tirei os 2 Pokushalov. Eu tirei os 2 Pokushalov e deixei só desse outro autor aqui, que eu não estou vendo exatamente o nome aqui agora. Então, eu peguei e deixei esses 3, e agora eu vou fazer merge 3 items, e deixei o Pokushalov de fora. Aí depois eu lido com o Pokushalov. Então, eu combino os 3, depois eu combino os 2. No final dessa conta, você vai precisar de uma matemática. Você vai precisar de saber exatamente quantos artigos você desduplicou, porque isso aí vai fazer parte da nossa figura 1. Para saber quantos artigos você desduplicou, você tem que fazer uma matemática básica. Você tem que olhar quantos artigos tinha na sua biblioteca antes da desduplicação e subtrair pelo número de artigos depois da desduplicação. Então lembra que eu mostrei para vocês aquela biblioteca lá chamada My Library? Aqui eu colapsei ela, né? Ela tinha subpastas, pasta do PubMed, pasta do Embase e assim por diante. Aqui eu colapsei tudo, deixei só a pasta maior, que chama My Library. E aqui tem quantos nela? 1466, se eu não me engano, é esse número aqui. Então esse aqui é o número antes da desduplicação. Você precisa anotar esse número antes. Porque se você for olhar depois que você desduplicou, no final você só vai ter o número no My Library do número final, depois da desduplicação. Aí você teria que repetir toda a importação para ver quantos que tinha no começo. Ou então somar manualmente, né? Você poderia manualmente somar o resultado do PubMed e tudo mais, que também seria bem fácil. Mas o mais recomendado aqui seria simplesmente você olhar o My Library, quantos tem lá? 1466. Ah, depois no final tem 1000. Depois que eu desdupliquei. Agora então, o que você desduplicou foram 466. Então é uma matemática bem básica aqui. Então desduplicar no Zotero é fácil. O processo, como eu expliquei aqui, eu acho que é bem intuitivo. E aí, uma outra alternativa é desduplicar no Excel. Desduplicar no Excel tem suas vantagens e desvantagens. Eu vou explicar para vocês isso mais lá no vídeo de desduplicar o Excel. Porque eu mostro gravando na tela exatamente como que faz. Inclusive tem todo o processo naquele vídeo da própria exportação. Aí depois na importação a gente não vai importar no Zotero, se a gente for fazer no Excel. Aí você só vai pegar as planilhas e trabalhar ela no Excel. Tudo bem? Certinho? Ficou claro esse primeiro passo aí? O primeiro passo é sobre desduplicar os estudos. Na sequência dessa aula a gente vai falar sobre escolher os artigos para ler na íntegra e depois a escolha final dos artigos incluídos. A gente se vê já já.